mais um episódio do PodXP, o podcast do Cindy Experience. E hoje estou nada mais, nada menos com o Matheus Tomás, da PRG, e claro, com as minhas sócias, Tatiana Marçaioli, síndica da minha vida, e Cláudia Alonso Amorim, estas duas aí que, juntamente comigo, tocam este que é o maior evento condominial do Brasil, certamente o maior evento de networking condominial, e aí, com toda a humildade, um dos maiores eventos condominiais do Brasil. Matheus, mais uma vez, obrigado por você estar junto com a gente. A PRG que está com a gente desde o primeiro evento Cindy Experience, e antes mesmo do Cindy Experience, a PRG já apostou no nosso primeiro evento embrionário, que era o Dia do Síndico, que foi comemorado em 2023, em novembro de 23, a gente fez o Dia do Síndico no Clube dos Ingleses, que deu a origem a esse evento tão grandioso que é o Cindy Experience. Matheus, mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado por participar do evento que você, aqui do PodXP, que você já participa lá na própria feira, já participou de outras edições, e aí é um prazer que você esteja mais uma vez com a gente. Bom, primeiramente, obrigado, Thiago, mais uma vez, né? Como você falou, acho que já é o quarto evento juntos, 3 Cindy. E mais o Dia do Síndico. Mais o Dia do Síndico, né? E é nítido o avanço e a melhoria que o evento vem tendo ao longo dos anos e ao longo das edições, né? Isso eu acabo falando, eu acabo fazendo também a divulgação para clientes fora da Baixada, porque eu acho que é muito importante. Então, valorizar também esse trabalho de vocês, que eu sei que é difícil, não é fácil mesmo. É uma cidade que carecia muito de um evento condominial, a cidade mais verticalizada do Brasil. É uma região que tem 2 milhões de habitantes e que, na Baixada toda, né, aproximadamente, e que atende aí, na média, mais ou menos aí uns 60% morando em condomínio. Então, como é que não tinha evento, né? Exato. E falando um pouco da PRG, a PRG é uma empresa de 33 anos, PRG Software, né, que foi fundada em 1993 pelo Valdir e Luciano. É uma empresa que é focada em desenvolvimento de soluções de tecnologia, software, aplicativo para administradoras de condomínios, imobiliárias e construtoras. Mas a gente tem o nosso grande mercado, market share, de administradoras de condomínios, principalmente na Baixada Santista. Então aqui na Baixada Santista a gente atende aí de 70% a 80% das administradoras de condomínios. As principais maiores são clientes nossos. E a gente vem sempre inovando para que a gente possa estar cada dia mais perto e próximo do nosso cliente, mas não só isso, também com muita tecnologia. E aí, Matheus, você já falou um pouquinho agora da PRG. Explica para todo mundo que está nos assistindo quem é o Matheus Tomás, fala um pouco da tua vida pessoal e o papel que você desempenha dentro da PRG. Bom, Matheus Tomás é engenheiro químico de formação, mas que nunca atuou na área. Sou poliglota, né? Quantos idiomas? 4 idiomas, inglês, francês, alemão e português. Não sabia disso. Não? Não. Sou poliglota. Eu gosto de jogar tênis, embora não jogue muito bem. E também gosto de jogar beach tênis nas horas vagas. Eu desempenho a função de... Quantos anos? 31 anos. Ou seja, a PRG é mais velha que você. A PRG nasceu em 93, eu nasci em 94, mas a PRG foi no início do ano e eu fui no final do ano. Então é quase 2 anos de diferença, né? A empresa foi fundada pelo Valdir, que é meu pai, e pelo Luciano, que até hoje mantém a presença dentro da empresa, né? E eu, após a pandemia, após ter me formado, eu comecei a trabalhar na PRG com o foco de modernizar e profissionalizar toda a gestão do grupo WorkOffice, que é fundado pela PRG. E com um olhar mais para o futuro, o Grupo WorkOffice, são 4 empresas, né, dentre elas a PRG. Isso, a PRG fundadora, aí você tem a PRG Software, né, e tem a PRG Corretora, que é a empresa de corretora de seguros, que é especializada em seguro condominial. Temos a Auric, que é uma empresa focada para logística marítima portuária, no sentido de software para logística marítima portuária, que a gente atua muito pouco, né, a gente não dá para abraçar tudo, mas a gente tem um embrião ali. E a gente tem a Direct Bank, que é uma fintech para um braço de apoio nosso dentro do sistema de gestão. E também onde a gente faz as integrações com os bancos, e agora mais recentemente, principalmente com o Condoconta, né? Que depois a gente pode evoluir um pouco mais sobre isso. E você esqueceu de uma informação importante, aprende com os mais velhos agora, porque em todos os vídeos eu falo
que eu sou, quem é síndica da minha vida, tudo, fala, faz o teu jabá, faz... A Luísa é minha namorada, né? Isso! É o meu amor, pronto. Isso. A minha irmã, Mariana, que trabalha também lá na PRG, ela cuida de toda a parte de marketing. A minha mãe, a Ana, ela também trabalha desde o início da E PRG. tem a chave do cofre. Tem a chave do É a cofre. dona de tudo. É a que É paga tudo. ou não paga. É a síndica da PRG. Essa é a secretaria, exato. E o meu pai como fundador, mas ele ainda até hoje desenvolve, né? É muito legal isso. E Ainda está na parte técnica, técnica. com a mão na massa. Porque quando literalmente. eles começaram, o meu pai era técnico, desenvolvia, e o Luciano vendia. E aí, hoje, obviamente, que nós temos ao todo 50 pessoas, né, colaboradores dentro da empresa, e a empresa ela anda sozinha, cada um tem a sua função, ela se desempenha, graças a Deus. Mas eles ainda estão ali no dia a dia e também auxiliam com a experiência, e também, principalmente, o meu pai tem uma visão assim de pensar no futuro, o que eu posso fazer de diferente dentro da tecnologia, né? E eu entrei em 2020 com o intuito, junto com o Maurício, que é o nosso CEO, que entrou junto, com o intuito de a gente profissionalizar a gestão, porque a gente estava precisando naquele momento, e reestruturar todo o comercial. Porque quando eu entrei, o comercial praticamente era inexistente. Então a gente precisou ir atrás dos clientes, descobrir quem eram os clientes, porque quando eu entrei, muita gente nem sabia quem era. Tinha tanto cliente que as pessoas às vezes não chamavam e falavam, quem é esse daí? Não sei, não sei. Então a gente fez um trabalho, né? Mapeou. Hoje a gente mapeou. Primeiro, tinha que arrumar a casa, depois ir para fora e crescer. Então a gente arrumou a casa, entendemos todos os nossos clientes, as dificuldades de cada um, e a gente foi indo atrás disso. Então esse foi o papel fundamental, primeiro, né, na minha entrada na PRG. E eu não conhecia nada de condomínio, tá? Nada. Zero. Só escutava em casa. Só escutava em casa uma coisa ou outra. Até porque na minha casa, o meu pai desenvolvia, a minha mãe a parte financeira. Só que eles não falavam, pouco falava de condomínio, né? Falava de outras coisas da empresa. Mas quando eu comecei a ir no dia a dia para a empresa, eu comecei a entender o que era o condomínio, o que era o síndico, o que era o rateio, eu quero saber o que era o rateio. Então aí eu fui aprendendo na prática. Aí se apaixonou, né? Mas quem fez engenharia, acho que consegue aprender o condomínio. E aí eu me apaixonei de verdade, né? Hoje a gente atua com administradora imobiliária e construtora, principalmente. Eu gosto muito, e o que eu mais domino é a parte do software para administradora de condomínios, que eu gosto de entregar essa solução Mas você atua com o síndico também, tanto que a gente Também. faz uso do teu software, também. Tanto vocês quanto do a teu Cláudia. app. Exato. Exatamente. Mais Eu recentemente... falo a gente é. Mais recentemente, a gente, até de acordo com a demanda que vocês foram trazendo e outros síndicos, a gente fez algumas adaptações no nosso software para que ele pudesse atender também o síndico. Perfeito. Né? É lógico que a operação de uma administradora é muito mais complexa, porque ela envolve toda a parte financeira e etc. Conciliação de informações com o banco, comunicação com a instituição financeira. Exatamente. Mas, como é um mercado pujante, o mercado está em crescimento, o síndico profissional está crescendo muito, a gente precisa também entender a demanda deles, de vocês, no caso, porque vocês são novos no mercado, no sentido de profissão. Então, antes não tinha demanda, porque era caseiro, né? Então a pessoa fazia... cada um E é fazia o seu novo a questão da utilização de ferramentas de gestão por parte do síndico, porque ele jogava tudo para a administradora. Exatamente. E aí, vocês já ouviram falar aqui então de Matheus Tomás, ele já explicou um pouquinho o papel dentro dele da empresa, introduziu a PRG. Sócia, faça a pergunta aqui, que eu sei que você está com uma pergunta já preparada para ele. Vamos começar agora a falar um pouquinho mais do dia a dia, das curiosidades que toda a nossa audiência precisa saber. A PRG tem 33 anos, nasceu em Santos. E como é que foi esse começo? Por que olhar para o mercado condominial sendo uma cidade portuária? É uma pergunta bem interessante, né? Até porque eu vou contar o que me falaram, porque eu não era nascido, né? Verdade. O que eu sei de história, né? Mas eu busco muito entender. E na época, o meu pai, tanto o meu pai quanto o Luciano, eles trabalhavam com café. Já trabalhavam há 10 anos juntos. E aí, por adversidades da vida, situações, o Luciano saiu da empresa, depois meu pai saiu e meu pai falou, vamos montar uma empresa? E o meu pai, ele aprendeu, ele é contador de formação.
E ele aprendeu a programar autodidata. Então ele conta como é que ele foi aprender. Dentro do Banco Cacique, que era onde ele trabalhava, ele começava a ver alguns trabalhos repetitivos. E aí ele falou, poxa, por que você faz isso, isso, isso? Por quê? Por isso, tá. Aí ele começou a ir atrás, procurar livro, e começou a entender que dava para automatizar aquilo numa máquina simples de cheque, por exemplo, que ele tinha que digitar cheque por cheque, aí a máquina começou a digitar todos os cheques. E ele começou a se aprofundar em TI. E como ele não tinha computador na época, que não era comum, estou falando de 88 mais ou menos. Não, eram pouquíssimos. O meu pai, ele encomendava livros, não falava inglês, mas aí ele foi aprendendo inglês, lendo os livros de TI em inglês, né, porque só tinha inglês na época. E ele lia e ele escrevia o código no papel, né? Então ele fazia o código no papel como se aquilo fosse dar o resultado, porque não tinha como testar em computador. E aí ele conta como antigamente, né, a programação ela era de cima para baixo, então os comandos eram sempre sequenciais, né? Hoje você faz a linha do comando, mas o que está embaixo também interfere no que está em cima, então é muito mais complexo. Então aquilo lá você escrevia e a sequência tinha que ser sempre, vamos dizer assim, a mesma. E aí quando eles saíram, ele falou, quero que a gente abra uma empresa que a gente desenvolva sistema, porque é o futuro. Isso, 91, por aí. E aí, vai desenvolver do quê? Que não foi assim, eu vou desenvolver para o mercado condominial. Na época, foi da necessidade. O que que tem de necessidade, o que que tem de... E aí surgiu a demanda de uma administradora, que já não existe mais, se chamava Milenar, que era Não conheci. no centro de Santos, ela era imobiliária administradora. E a gente começou a desenvolver, meu pai, né, começou a desenvolver o software de acordo com a demanda dessa administradora e falava, eu preciso emitir boleto. Aí depois, preciso fazer rateio. E aí começou a desenvolver o software, o sistema em DOS, atrás, com a tela preta, simples para fazer o básico que não se fazia pela tecnologia, se fazia só manualmente. E aí, a partir dessa, tem até um episódio do nosso podcast que eles contam, que é a história da PRG, que eles nunca imaginaram que, eu vou fazer para uma administradora e vou ter hoje 300 administradoras clientes. Não. Eles imaginavam assim, vou fazer um projeto para essa administradora e depois eu vou pegar um projeto de outra Empresa coisa, portuária, uma empresa portuária, um comércio e assim por diante. Só que quando eles foram vendo o trabalho repetitivo, que é muito repetitivo o trabalho de administradora, né? Você trabalha com muitas contas, cada condomínio no grosso. Os problemas são os mesmos que precisam ser resolvidos, né? Primeiro, o financeiro, pagar conta e receber. Primeira coisa. E aí eles começaram a ver e começou a ver que tinha demanda. E aí foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, e aí foi crescendo. E então, não era tão verticalizado como é hoje, né? Mas já tinha muito prédio. Sim. E o nosso software foi desenvolvido dentro de administradora, justamente para atender a demanda. Então não foi uma coisa pré-meditada, mas foi o que na época eles encontraram de demanda. Uhum. E acabaram gostando, naturalmente. E naturalmente foi chegando no caminho de afunilar para priorizar uma coisa que vocês já estavam fazendo bem. Mas é engraçado porque foi desenvolvido mais ou menos junto, mas o primeiro sistema a ser desenvolvido foi de locação, né, para fazer gestão de locação. Mas acho que no mesmo ano já desenvolveu de condomínio. E o locação hoje eu atendo 80 imobiliárias, enquanto que o condomínio eu atendo 300. Né? O condomínio ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo em termos de software e aplicativo do que uma administração de imóvel. Eu conheci a PRG 26 anos atrás, em 2000, quando eu estava me formando em São Paulo, eu vim trabalhar um período com meu pai na Promar, quando a Promar era administradora e quando tinha, ainda era DOS, mas já estava migrando para o Windows já. Na década ali de 2002, mais ou menos, começou a migração para o Windows. Isso. Mas assim, eu tenho registro que a gente foi terminar a migração do DOS em 2015, mais ou menos, Exato. porque tem gente que é resistente, não quer mudar. E aí, eu sei que já fugiu até um pouco da sua pergunta, mas falando dessa evolução, a gente em 2020 desenvolveu o sistema online, né, que a gente passou do DOS, aí fomos para o Windows, e aí fomos para o online em 2020, 2021, começamos a implantar nas administradoras, aí no sistema que ainda estava de muita construção, mas desde 2024, um sistema bem robusto,
e que a gente já conseguiu migrar 2/3 da carteira e trazendo mais clientes novos. Mas ainda tem aquelas administradoras que querem o sistema antigo, Exato. né? E assim, por mais que você insista e O aí tem uma cliente acaba resistência. tendo sempre razão, vamos dizer assim, grosso modo, vocês acabam fazendo o que o cliente pede, apesar de não Então, ser a melhor já solução. interagindo, porque eu já ia te fazer uma pergunta nesse segmento, vocês foram os primeiros a desenvolver justamente esse sistema para condomínios no Brasil. Não fomos os primeiros, nós não fomos os primeiros, Mas foram vanguardistas, né? mas nós fomos dos primeiros. Dos primeiros. Agora vamos falar assim, dos antigos que ainda permanece até hoje em pé no mercado, bem, tem a gente e mais um banco no Brasil, porque as outras De 30 todas anos, vamos dizer assim. mais de 30 anos deve ter 2 ou 3. Você já Aí tinha a essa gente vai ver. expectativa desse avanço, nessa evolução em relação ao sistema? Quando? Quando vocês criaram o sistema para condomínios? Quando tu nasceu. Quando você nasceu? Na verdade, não. A tecnologia, a cada ano, ela evolui mais rápido. E antigamente era mais demorado, então a concorrência era muito fraca também, não tinha muita concorrência que nem tem hoje em dia no nosso mercado. Então, por quê? Até porque não tinha aplicativo, não tinha integrações, era o básico. A diferença é como você fazer o básico, né? Uhum. Só que assim, o que é o grande diferencial que a gente sempre fez, que a gente faz e que a gente vai sempre fazer? É sempre se atualizar. Então, conforme vai surgindo as tecnologias, vão surgindo demandas. Porque as demandas não surgem, eu quero um aplicativo para condomínio. Não, surge porque o condômino, ele passou a ter um aplicativo para pedir comida em casa. Ele passou a ter um aplicativo de banco, ele passou a ter um aplicativo de mensagem. Aí ele fala assim, pô, por que eu não tenho mais minhas coisas no celular? Aí começa a demanda de outros mercados, que ele já tem facilidade, e fala, por que no condomínio não é assim? Então, já tem uns 15 anos que a gente tem aplicativo. Um pouco se falava de aplicativo. Mas conforme vai surgindo, vai tendo demanda, a gente conversa muito com os nossos clientes, principalmente aqueles que são mais antenados e que trazem a demanda para a gente poder atuar na dor e na necessidade. E agora, não diferente agora, você tem o que? A IA. Sim. Então a gente já está introduzindo IA também no sistema. Show de bola. Então, tem uma outra pergunta bem interessante que é o seguinte. Uma administradora chega na PRG. Então, o que ela vai encontrar lá? De forma resumida, porque você já falou bastante de todas as soluções, mas assim, qual é o portfólio de soluções que ela vai encontrar na PRG para ela como administradora? Tá. Sendo bem sucinto. Locação você falou, SCC você falou, app para o síndico, é isso que eu queria entender, os produtos. Primeiro que na PRG, além de produtos, a gente tem humanização. Então, quando a administradora chega lá, ela vai ter relacionamento. E atendimento humano. Tem atendimento humano, e a gente escuta a demanda. Essa é a primeira coisa. Aí, a segunda coisa são todas as funcionalidades. Então, vamos lá. O SCC é o centro, é o sistema todo operacional da administradora. Que é o sistema do É o condomínio. sistema de condomínio que a administradora gerencia centenas de condomínios ali dentro. Você tem as integrações com os bancos, e principalmente com o Condoconta, que é tudo em tempo real. Você tem a integração com o governo, então a administradora emite as notas fiscais via sistema. O sistema faz rastreamento de notas fiscais também para lançamentos. Hoje o sistema ele traz já o lançamento pronto dentro do sistema, então não precisa mais do lançador, vamos dizer assim, o cara do financeiro na administradora, então você precisa dele, ele é o analista agora, ele não é mais um teclador. Então ele vai fazer essas análises. Além disso, a gente tem a integração com o sistema de folha de pagamento, que é a folha de pagamento dos funcionários que está embarcada, conectada com o sistema de condomínio, porque para fazer o rateio eu preciso dessas informações. Sim. E o que a administradora que não tem isso integrado faz? Tem que pegar a informação daqui e digitar no sistema de condomínio. No nosso não, ele aperta um botão e ele já importa todos os lançamentos de folha, os vencimentos com os olerites anexados para o quê? Para gerar pasta. Pasta de prestação de contas digital. Uhum. A gente tem a corretora de seguros, que é um parceiro da administradora, do síndico também, que é para que você se sinta confortável em ter uma empresa especializada em condomínio que sabe o que está fazendo. Então, quando a gente vai fazer seguro,
a gente faz 70% dos seguros são condominiais. Então, é a expertise que conta nesse caso e o relacionamento. Tá. E aí você tem também sistema de locação que você já falou, mais alguma outra coisa? Temos, que aí foge um pouco também da administradora, mas temos sistema de locação, algumas têm o imobiliário e aí também querem, né? Então tem administrador que faz administração Faz de imóvel. venda, sim. Venda não, faz gestão de locação. Isso. Aí você tem o sistema de locação. E eu atendo bastante construtoras também com aplicativo para acompanhamento da obra por parte daqueles que compraram, né? Então você comprou um imóvel, um apartamento que eu construí, você vai acompanhar lá em gráfico o prédio subindo, as etapas da obra, o fluxo financeiro, o que você já pagou, pegar o boleto, contrato, plantas, agendar, enfim, é uma infinidade, né? Estou tentando ser sucinto, aqui é muita Não. coisa. E tem o nosso aplicativo, que é voltado para síndico também, que ajuda o síndico a controlar todos os vencimentos das manutenções, a registrar as ocorrências, tudo que é sensacional. E que para síndico profissional, principalmente, que quer crescer, é uma ferramenta fundamental para o nosso dia a dia. O SCC Online é o carro-chefe. O que ele resolve na prática para uma administradora que ainda opera com planilhas e sistemas antigos? E até assim, Matheus, que eu vejo muita resistência, vocês têm um sistema maravilhoso, ferramentas maravilhosas, e eu vejo, assim, umas usando o teu sistema avançadíssimas e outras que ali tentam ao máximo que o síndico não use as ferramentas que tem ali disponíveis na plataforma. Eu vou responder sem falar as funcionalidades, porque eu acho que isso aqui eu já passei. A administradora ela vai entregar transparência, credibilidade e agilidade no trabalho dela para os clientes dela. Então a administradora ela vai ganhar mais confiança do síndico, o síndico vai se sentir mais à vontade, o síndico vai conseguir ver a pasta de prestação de contas não como um PDF, uma plataforma interativa que ele vai olhar lá tudo que foi lançado de salários, ver os olerites, comparar, tá certinho, para ver se não lançou errado. Então, assim, você pode fazer comentários, você traz uma transparência muito grande. Então, acho que além das funcionalidades, porque o SCC, que é o carro-chefe, ele está preparado para atender toda a tua demanda financeira de uma forma automatizada. Desde o lançamento, que você não precisa mais lançar, aí ela joga os documentos dentro do sistema, faz o lançamento, os lançamentos você vai fazer a análise. Os lançamentos vão estar lá, você gera você pelo Condoconta, você consegue fazer os pagamentos pelo sistema, ou se for outros bancos tradicionais, você consegue gerar remessa, porque é importante falar, a gente divulga bastante Condoconta porque tem ganhos operacionais muito grandes em relação aos outros bancos. Mas a gente também ajuda a administradora que usa um banco tradicional a ter uma operação mais automatizada. Que tem que mandar o arquivo remessa, que muita gente não sabe do que a gente está falando, mas tem que mandar um arquivo para o banco ler aquela informação que é gerada no boleto para poder ir cobrar, e aí o banco fazer aquela informação virar uma informação que pode ser paga na sua rede bancária para que o dinheiro seja depositado para o condomínio. Em linhas gerais é isso transferindo de uma linguagem técnica para uma linguagem leiga. Eu só tenho capacidade de falar isso porque eu trabalhei em banco. Então eu posso falar. E aí você está comentando da parte de boletos, né? Da liquidação dos recebimentos do prédio. Mas no caso de pagamentos, pelo sistema você consegue gerar remessa de pagamento e quando você entra no sistema já tem os lançamentos todos lá para você aprovar. Tá tendo feito isso, paga-se, né? Você vai pagar as contas. Quando paga, o comprovante entra dentro do lançamento automaticamente. Então você já tem toda a tua pasta pronta, porque você já deixa um modelo lá definido e aí a prestação de contas está pronta, porque os documentos estão lá dentro, os lançamentos estão lá, os recebimentos estão, devedores, enfim. Você gera a pasta, ela está pronta para fazer uma aprovação. Então, ele pega toda essa parte financeira de uma forma automatizada, toda a parte de controles de manutenção, controles de notificações também, que é um controle novo no sistema, controles de apólices de seguro, as questões fiscais que integram automaticamente com o governo, que facilita muito a vida da administradora, a gestão da administradora também, que é feita dentro do sistema, num menu de gestão da DM. E assim, tem muitas outras coisas que a gente não consegue detalhar tudo, que nem eu falo, quando a gente vai fazer uma demonstração bem detalhada, a gente fica umas 3, 4 horas tranquilamente. Mas como até a Tati falou, né? Eu acho que assim, esse avanço das informações, eu acho que a administradora precisa criar, amadurecer para trazer isso para os condôminos, porque
não basta só o síndico, a gente tem que preparar essa população a entender o quanto é benéfico, porque traz transparência para a nossa gestão Sim. e assim facilita o dia a dia de qualquer um, porque eles vão ter tudo ali online, né? Na hora, em momento real, até mesmo como você explicou, a questão de contas que estão sendo pagas no dia, e isso é muito importante, mas eu acho que parte do princípio da administradora ter esse amadurecimento, trazer mais isso para o condomínio, sabe? A administradora ela tem que se atualizar também. Sim. A gente fez um evento hoje aqui, né, onde vocês estiveram Maravilhoso. presentes. Obrigado. Porque foi o nosso segundo evento, né? O primeiro foi mais fraco, esse evento foi realmente muito legal. Sim. E eu recebi bastante elogios. Mas a administradora, eu percebo assim, as administradoras que estão ali são as administradoras que já usam minha plataforma online. Quem usa minha plataforma Windows não foi. Aí por quê? Porque, tudo bem, alguns não foram porque não tiveram tempo, tiveram compromisso, mas em geral é o que? Não sei, às vezes falta um interesse. Então, se a pessoa não tem interesse de ir num evento, porque ela acha que aquilo não vai agregar, que ela está preocupada com o operacional, Ela não leva Ela isso para o não- cliente. ela não leva isso faz para o cliente. Mas Ela não migra o sistema para Mas online. foi É. essa pergunta que eu fiz para o Júlio Paim no evento, falando sobre o engajamento no mercado condominial. Por que que é tanta resistência? As pessoas só vão consumir condomínio quando elas têm uma dificuldade. Exemplo que eu dei. Está em voga e discussão no Brasil inteiro a questão do carregador elétrico. Todo mundo agora quer consumir conhecimento em carregador elétrico. Só que, por que não está preocupado com a demonstração de despesa na pasta? Por que não está preocupado com a questão de fazer uma RT para uma obra? Porque é importante que isso vai impactar de não ter um acidente depois, futuramente, no condomínio. Então, são limitações que a gente tem. É difícil, mas a gente, com o tempo, vai conseguir vencer isso. E usar IA. Porque não IA. foi uma frase legal que falaram hoje, eu tinha ouvido eles falarem em outro evento, a IA não vai substituir você, É isso mas aí. você com a IA Você vai alimenta. substituir quem não usa IA. É isso. E que quer dizer que você tem uma IA para o condomínio que se chama Alex? É o assistente. O que acontece? O Alex é uma homenagem ao nosso primeiro colaborador da PRG Legal. que faleceu na pandemia. E era uma pessoa muito próxima a nós, viajava com a gente para fora e tudo. E aí a gente, quando surgiu essa questão de IA, antes um pouco de IA, a gente já começou a dar o nome de Alex para uma função que era uma régua de cobrança que ela disparava e-mails automaticamente para os clientes não esquecerem de pagar os boletos e depois de vencido também. E aí, conforme foi surgindo a IA, a gente foi dando mais inteligência e colocando mais coisas para o Alex fazer, né? Então a gente até brinca que o Alex trabalha mais hoje que trabalha com... Alexia. Alex IA. Alex IA. Alexia. Alexia. Foi... Muito É um legal. nome de IA, né? É É. engraçado, né? Porque é o nome de Alex. E o nome dele era Alex, não era Alexandre, nada disso. E a gente tem a IA lá dentro que faz toda essa parte financeira para ajudar no lançamento. E também ela gera... Você consegue fazer perguntas em cima de documentos que estão anexados no sistema para você não ter que ficar arrastando documento para uma IA externa. E ali você já consegue gerar uma notificação baseada no documento também. Legal. Então, assim, poucos usam, porque quando você fala de IA, você tem um custo à parte. Então tem gente que fala assim, eu prefiro então arrastar, porque aí você não tem o custo lá no chat GPT. Aí eu falo, tudo bem. Mas algumas usam, mas é o quê? É automação. E aí uma coisa que o Rodrigo falou hoje é o custo invisível. Que a maioria não vê o custo invisível, ela vê o custo ali que ela está vendo no demonstrativo, mas e o custo de tempo? Exato. É isso mesmo. Que é Tempo é tudo. E assim, falando até do sistema, você tem um sistema maravilhoso que algumas administradoras relutam em colocar algumas coisas, alguns produtos que você tem ali, porque gera tempo para eles, tal, e assim, só que gera uma independência para o síndico, que a informação está ali em tempo real, para o morador, que a informação está em tempo real, e o quanto vai sobrar de tempo depois que a plataforma está alimentada para a gente fazer negócios, né? Para a gente sentar com o administrador e ver coisas a mais ainda que pode melhorar. É agregar valor para você manter o cliente, porque hoje o cliente, seja ele qual for, ele quer mais valor pagando menos. Sim. E como é que você vai equilibrar essa conta? Automatizando, usando Todos IA. querem isso. Os Todos prédios querem isso. todos querem Todo isso. mundo quer. Quer Melhorar pagar a menos, funcionalidade pagando menos. Eu vejo administradoras que usam bem o sistema crescendo. Eu vejo crescendo. Eu faço um acompanhamento, né? A gente tem Sim.
eu vejo, pô, crescendo. E eu vejo outras que elas ficam ali e vão diminuindo aos poucos. E quando elas vão se dar conta, já é tarde demais. Acabou. verdade. Exato. E aí, agora falando um pouquinho de Cindy Experience, que a gente caminha aí para o último terço do nosso programa, do nosso episódio de hoje do Pod XP. Cara, você está desde o começo. E eu falo você porque, como você muito bem pontuou, seu pai é um programador, sua mãe cuida do dinheiro, sua irmã cuida do marketing, o Luciano fez toda a parte comercial histórica da PRG, mas você é o cara do futuro que vê a visão, que vê para onde a PRG vai caminhar, mesmo porque é você que vai estar na direção da empresa junto com a tua irmã e talvez aí novos sócios que possam vir. Por que vocês decidiram apoiar o Cindy Experience? Vocês apostaram quando nem era Cindy Experience ainda? Porque é uma coisa muito particular tua. Eu fiz esse preâmbulo todo para que quem esteja nos assistindo entenda que isso foi meio que uma decisão sua de poder de convencimento do board depois. Você teve que começar a convencer todo mundo. Por que vocês decidiram apoiar o Cindy Experience? E aí agora, contando aí rapidamente o histórico que vocês têm, bastidores que vocês tiveram, e vocês continuam apoiando, o que representa hoje para o mercado condominial, a PRG, o Cindy Experience para o mercado condominial para a PRG? Bom, primeiro que não foi fácil convencer. Por mais que o primeiro fosse menor, o valor era menor, inclusive, né? Aí eu consegui, né? Eu nem lembro quanto que era, mas eu lembro que era um preço bem mais baixo. Bem módico, né? Era Perto de todo esse simbólico. Simbólico. Aí eu conversei e tal, e aí eu falei, precisamos aparecer. E a gente estava num momento, começando a entrar no novo momento, depois da estruturação interna, de começar a ter uma carteira satisfeita, uma carteira que quer crescer com a gente. E aí eu falei, precisamos começar a aparecer também. E como a gente atende 70% a 80% da Baixada Santista em quesito administradoras, e 70%, 80% dos nossos clientes de administradoras estão na Baixada Santista, eu falei, é o momento da gente começar a aparecer também, porque a gente não aparecia há mais de 10 anos. Isso aí. Tudo bem que a pandemia não ajudou também. Mas, mesmo assim, antes da pandemia já não aparecia. E aí, quando surgiu a oportunidade do Cindy Experience, que também culminou com o nosso momento, e foi muito oportuno, porque, que nem eu falei, o mercado nosso era carente, hoje ele já não é mais carente. Sim, sim. Então, eu falei, não, precisamos aparecer. O que é que vai dar? Não sei, vou vender, não vou vender, eu quero aparecer. E aí a gente pegamos um pequenininho, né? E aí, aos poucos, né, eu tinha que conversar, a minha irmã, obviamente, mãe de marketing, ela falou, não, precisa participar. E aí, conversando com o Luciano, a minha mãe, mas também acabamos não entrando muito, quem é a pessoa que é a pessoa mais difícil de conhecer é o meu pai. Porque é muito cartesiano. É cartesiano, ele pensa muito nas finanças, vai gastar dinheiro, vou gastar dinheiro com isso, né? Não tinha uma visão, talvez, tanto de investir. Até Investimento, porque a né? gente estava num momento de investir em outras coisas internas que eram importantes. Aí eu falei, não, mas dá para fazer assim, vamos parcelar, vamos fazer, não sei o que lá. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer. Só que assim, não inventa moda. Tem a mesa lá, vai usar a mesa, tinha um negócio aqui, colocamos lá, acho que a gente não fez nada, porque também era pequeno. Aí foi. E ali, eu acabei, como eu também tinha pouco tempo de empresa, tinha uns 3 anos de empresa, comecei a conhecer alguns clientes que foram lá também. É aquilo que você falou lá no começo, você não conhecia as pessoas que você atendia. Não tava Conhecer Ali foi um todas. momento oportuno. Então aí fui conhecendo aos poucos, os meus funcionários conheciam, mas também era importante eu conhecer, só que no dia a dia eu não conseguia ficar visitando Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Bertioga. Então assim, a logística não facilita para você conhecer todos, é muita gente. Sim. E você tem que dar atenção. Eu não fico, quando eu vou no administrador aqui, eu fico Quando você 1, reúne 2 todo horas mundo lá. num lugar só. Aí reúne todo mundo num lugar só, então eu comecei a ser visto e também os meus clientes, na minha visão, né? Eles começaram a ver, bom, a PRG está se mexendo. Primeiro que a gente estava se mexendo internamente no sistema. Estava começando a trazer novidades. E aparecendo. E aí quando surgiu depois, acho que 6 meses depois, né, Isso. que veio o primeiro Cindy Experience, a gente Teve o dia pegou... do síndico e o primeiro síndico. Isso. Aí foi mais difícil de convencer, né? Porque aí já foi um valor maior. Mas aí teve uma coisa que foi muito oportuna,
que depois eu preciso passar para vocês fazendo as perguntas finais. Eu conversei com a mãe dele e no primeiro Cindy Experience, e aí ela falou para mim assim, olha, foi muito bom para a gente, posicionamento de marca e tal, e ela é a da chave do cofre, né? Mas a Vera falou, mas o mais importante foi ver a atuação dos meus filhos, principalmente o Matheus, que estava à frente, né, do evento, dentro de um evento como esse. Ali foi a confirmação de tudo que você explicou aqui, da tua entrada na empresa, na tua retomada, principalmente de decisões de futuro para a empresa. Ali, não sei, um dia talvez a gente escute você falando, ou eles falando quando não estiverem mais na operação, que talvez ali foi a semente que eles viram o seguinte, vai começar a andar. Posso te falar o que? Agora eu lembrei uma situação. Sabe o que dificultou? Antes de Cindy Experience, em 2022, a gente, acho que eu nem conhecia vocês ainda, a gente foi participar de um evento em São Paulo. Foi Você isso aí. comentou isso. E não foi barato, foi caro. Só que o meu pai falou, tá bom, vai gastar essa grana, era uma grana, e tá bom, vamos ver o resultado que vai dar. Não deu nenhum resultado. Zero resultado. E aí, passou meses, e aí Ficou só aquela paulada, sensação para ele, só né? paulada, mas ficou para mim, ficou para todo mundo, porque ficou ruim, entendeu? Porque na verdade não era não era o nosso momento, não é que o evento era ruim, mas não era o nosso momento, talvez não fosse a nossa praça, a gente não estava Sim. posicionado o suficiente naquele momento. O evento era diferente também, né? Então isso dificultou. Mas depois que começou a ver, a gente fez o primeiro Cindy Experience, e no primeiro Cindy Experience a gente fechou o contrato com uma administradora grande. A gente já estava em conversas e ela passou lá, estava até hoje no nosso evento, a gente fechou. E aí teve algum retorno, né? E, na verdade é um retorno eterno, né? Porque ela me paga mensal. sim. E aí quando veio o segundo, vamos ter que participar. E aí a gente ficou a cota ouro, né? Isso, e Duas sempre com coisas, as cotas principais. Com as e- cotas principais, assim, eu sempre falava assim, não, já deixa reservado, daqui a pouco eu falo contigo como é que eu vou pagar, porque Isso. eu tenho que pegar o dia certo. Mas aí foi acontecendo, teve o segundo, o terceiro o que vai ser ou é o quarto? Agora é o Quatro. quarto. É o quarto. Porque já foi, nossa, foram 4. É porque teve um ano que teve 2. Então a gente foi em 3 ouro, 4 ouro. Isso. E aí exatamente. foi muito bom. Hoje a gente pensa muito no posicionamento da marca estando no Cindy Experience. E acho que a coisa importante, teus colaboradores todos participam do evento. Os meus colaboradores participam, eles se engajam. Então Muito legal. Exatamente. essa mudança É o intangível. toda dos últimos 5 anos também mostra para o meu colaborador que tem a possibilidade de crescimento dentro da empresa, porque a gente pensa que está crescendo. Nós estamos pensando em crescer mais. Então, eu quero para os colaboradores engajados, porque se eles estão engajados, eles fazem mais. E se eles fazem mais, a gente lucra mais. E Perfeito. eu consigo também melhorar eles. É isso aí. Então, é esse contexto geral, né? E aí, hoje já estamos falando do quarto, né? Que nós já estamos aí fechados. Nossa, passou um filme na minha cabeça, porque eu lembro de estar conversando com a tua mãe me agradecer por você ter estado no palco e a gente babando lá, né? Porque eu tenho uma relação com o Matheus, tipo, muito próxima, um carinho imenso. E é muito bom ver toda essa evolução. E hoje foi muito legal no teu evento você falar, a gente falando de tecnologia, você falou o tempo inteiro de tecnologia, e o teu relacionamento com cada uma das pessoas que estavam ali, porque você chamou todo mundo pelo nome, né? Das administradoras todas. Então, assim, a PRG realmente tem isso. Tem um sistema sensacional, uma ferramenta espetacular e tem relacionamento próximo com as pessoas. O que vem em agosto da PRG no Cindy Experience? O que vocês pretendem ali mostrar? O que vocês pretendem tá ali na proximidade com os administradores, na proximidade com os síndicos? O que vocês querem mostrar no Cindy Experience 4ª edição? Bom, desde novembro a gente se aproximou muito do Quando Conta, né? Para unir. A gente nunca. Uma coisa que é importante deixar claro, que tem congêneres que quiseram se transformar em banco. Nós não queremos ser banco, não temos a menor intenção, queremos continuar oferecendo tecnologia. E a gente foi em busca de um parceiro que também não quer ser não quer ser software, mas que tem tecnologia para a gente poder integrar. Então a gente começou a se aproximar muito por conta do que eu vi, dos resultados, das novidades. Então a gente está estudando, né? Muito provavelmente a gente estar juntos, PRG Quando Conta no Cindy Experience,
para que a gente possa mostrar os benefícios de você ter as duas empresas juntas. Isso não quer dizer que você é obrigado a ter as duas empresas. Você pode ter a PRG e outro. Você pode ter o Condoconta E outro sistema. e ter um outro sistema. Só que qual que é o benefício da integração? O SCC PRG com o Condoconta, ele traz um benefício que você não vai encontrar em outro lugar. Perfeito. Então essa é a nossa principal ideia. O que tem de diferente? Automatizar dentro do sistema a parte de garantidora. Isso já está funcionando. Que é não precisar ficar administrador pegando planilha para cá, planilha para lá, porque tem que ter quem dá inadimplente e assim por diante. Não, tá tudo dentro do sistema. Você poder ter, que é uma coisa disruptiva, que vai começar aos poucos a mudar, e quando as pessoas começarem a entender que mudou, vai ser tarde. Que é a tendência de boleto virar um Pix, assim como boleto virar um Pix ou uma recorrência por cartão de crédito. O boleto vai deixar de existir agora? Não. Daqui a uns bons anos é bem provável que ele vai deixar de existir. Porque está tudo virando Pix. Tecnologia Pix está doendo tudo. Sim. Então, qual é a possibilidade de eu não ter que me preocupar, eu esqueço de pagar o boleto? Não, você vai ter a recorrência lá num Pix automático ou num cartão de crédito. Além disso, inteligência artificial embarcada no sistema, que é isso que a gente vê para agora. É muita pretensão querer dizer o que vai acontecer daqui a um ano, porque a tecnologia está tão avançada que é só quando está avançando que a gente está conseguindo descobrir, mas a gente está vendo, a gente já está começando a usar IA para muitas coisas. Então, para o evento, eu quero trazer mais automação, uma experiência melhor, com menos custo para os condomínios, porque essas integrações vão ser boas em automação para a administradora e vai ser boa em custos e benefícios para o condomínio. Então é isso que a gente quer trazer no evento de síndicos e como um diferencial para o nosso mercado. Matheus, para fechar agora aqui o nosso podcast, dá um spoiler aqui para as administradoras que ainda não têm o seu sistema integrado. O que você gostaria de falar para convencê-los? E, claro, um case de sucesso aí da sua empresa. Bom, convencimento, primeiro, é proximidade, né? Eu já comentei isso aqui, mas isso é muito importante. Eu vejo por aí as administradoras que os outros sistemas reclamam que não são atendidas, que demora dias, que demora por e-mail, que não consegue contato de alguém para dar demonstrador, nem é ouvido. Então, na primeira você é ouvido, a gente trata, a gente entende. Eu sou diretor comercial, você tem acesso a qualquer pessoa da empresa. Lógico que nós temos os nossos processos, mas se tiver uma dúvida muito grande, você vai conseguir me acionar, vai conseguir acionar o Luciano, vai conseguir acionar o Valdir. Então, essa proximidade para atender a sua dor. Além disso, toda a automação que a gente já falou aqui. Então, para uma administradora que está procurando melhores processos, mais automação, uma empresa mais enxuta, e não é só enxuta em termos de gente, mas é uma empresa que também produz mais com menos. Porque aí é que você vê a margem. Sim. Né? E é uma empresa que não está pensando também em que... Tem gente que pensa isso, mas não é uma empresa que está pensando em eu vou colocar IA, tecnologia, para reduzir funcionário. Não é isso. É para você crescer. Eu vi até uma palestra recente que a gente precisa pensar em crescer, principalmente na nossa economia, que ela é flutuante. Crescer sempre. Se você não crescer, você fica para trás. A coisa está certa, você vai ser atropelado. Você vai fechar. É isso A mesmo. conta não vai bater. Então, assim, casos de sucesso, eu vários clientes que a gente fez migrações. A gente faz migrações, uma vantagem, porque tem uma dificuldade de fazer migração, porque a pessoa está acostumada com aqueles processos, você vai com outro processo, por mais que seja Tirar da zona de conforto. tirar da zona de conforto. A gente consegue fazer a migração dos dados de um sistema para outro, né? E se o sistema que você usa a gente ainda não faz, a gente pode estar estudando, a gente vai até você, estuda uma forma de poder extrair esses dados do teu sistema para ir para o nosso, porque isso já facilita 50% do teu trabalho de migração. Então, já que vocês fecharam, já introduziram aqui para fechar, Matheus, eu só tenho a agradecer hoje a presença da PRG através do Matheus, que é um menino, vou dizer assim, mas um menino com muita liderança, com muita visão de mercado, que continua o legado juntamente com os sócios e está levando a PRG para o futuro, fazendo associações com outras empresas, juntamente com as sócias,
fizemos uma sabatina aqui de perguntas para que vocês possam conhecer um pouco mais da PRG, um pouco mais do Matheus. Venham fazer parte do Cindy Experience nos próximos dias 21 e 22 de agosto, no Santos Convention Center, e passe no stand da PRG, e que vai ser provavelmente PRG quando eu conta, como ele já deu o spoiler aqui, já falou, já adiantou. Espero todos vocês lá. Obrigado, sócios, mais uma vez por estarem aqui. Matheus, obrigado pela tua presença. Um abraço para todos da PRG, essa empresa que eu tenho tanto carinho, que fez parte da minha família também. Conviveram com meu pai quando vivo. Meu pai foi um dos primeiros clientes da PRG. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Bom, eu gostaria de agradecer não só a oportunidade, mas a confiança e o carinho que vocês têm também comigo e com a empresa, né? A gente tem uma história realmente de amizade verdadeira, né? Que a gente sabe, né? Tati, Cláudia, Thiago. E acho que nada mais importante na vida do que bons relacionamentos que a gente se sente bem, É isso aí. que a gente confia. Porque sem confiança não tem nada. Exato. Então, eu queria agradecer a vocês e contem com a gente para os próximos. Isso aí. E assim como eu conto com vocês para a gente crescer sempre junto, demandas, novidades, coisas. Olha, tem isso aqui, dá para fazer isso e tal, e está sempre disposto a ouvir. Com certeza. É isso aí, pessoal. Nos acompanhem aqui nos próximos episódios de mais um Pod XP. Venham aqui para o Cindy Experience. Estamos aguardando vocês.